A partir do momento que você definiu qual que é o perigo, você vai precisar detalhar esse perigo. Por quê? Análise preliminar de risco é a certidão de nascimento do risco. Então, até um nome mais adequado deveria ser análise preliminar de perigo, porque análise preliminar de perigo é a certidão de nascimento do risco ocupacional. Falando em certidão de nascimento, eu lembro quando a minha filha nasceu, na certidão de nascimento ela tinha informações importantes, o nome completo dela, o hospital, qual que foi o horário que ela nasceu. Então, análise preliminar de riscos, que deveria chamar análise preliminar de perigos, é a certidão de nascimento do risco ocupacional. Então, você vai precisar colocar essas informações aqui em relação ao perigo. Qual que é a fonte geradora? Se for um ruído, por exemplo, pode ser um britador, pode ser uma peneira vibratória, pode ser uma furadeira. O que é a fonte geradora? Qual que é a trajetória? Quando eu falo em trajetória, vamos voltar lá no conceito da física. O que é uma trajetória? É o espaço percorrido por um móvel. Então, a trajetória é que o ruído vai fazer da fonte geradora até chegar no trabalhador. Então, qual que é a trajetória? Da fonte geradora para o sistema auditivo. Qual que é o meio de propagação do agente? Se for o ruído, o meio de propagação é o ar. Lembrando, lá no conceito da física também, o ruído não se propaga no vácuo. Então, o meio de propagação é o ar, no caso do ruído. Outros agentes, pode ser a pele, no caso de olhos e graxas, então o meio de propagação pode ser a pele. Quais são os possíveis danos à saúde? Lembrando que quando você for colocar os possíveis danos à saúde, é potencial. Você não vai afirmar que, por exemplo, o ruído causa perda auditiva. Tem que tomar muito cuidado com o português, muito cuidado com a maneira de escrever. No caso do ruído, eu não posso colocar lá ruído. Qual que são os possíveis danos à saúde? Perda auditiva. É potencial. Como que eu tenho que escrever então? Você vai escrever desse modo aqui, ó. Se exposto, sem proteção adequada, por um período considerável de tempo, a doses acima do valor de referência ocupacional que corresponde a 100%, poderá causar perda auditiva. Ou seja, é potencial. Em momento nenhum você vai afirmar que o ruído causa perda auditiva. Por quê? Para ele causar perda auditiva, precisa de uma série de fatores que devem ser considerados para que cause a perda. Você vai colocar quais são as medidas de controle existentes ou recomendadas. Entra novamente o seu julgamento profissional. Medida de controle existente, pode ser treinamento, pode ser elaboração de um programa de conservação auditiva, pode ser enclausuramento de ruído, pode ser o fornecimento de um equipamento de proteção auditiva. E você vai determinar se as medidas existentes elas são coletivas, como o enclausuramento de ruído, ou se elas são individuais, como um equipamento de proteção individual. Nesse caso aqui também, você pode colocar medidas recomendadas, como, por exemplo, existe enclausuramento de ruído e existe fornecimento de equipamento de proteção individual, mas não tem evidências de treinamento, então você pode recomendar um treinamento. Outro item que você precisa colocar na análise preliminar de risco é a caracterização da exposição. Tá, Thiago, como que eu vou caracterizar a exposição? Eu caracterizo em 3 níveis: exposição eventual, exposição intermitente e exposição permanente. Eu considero apenas esses 3 itens para caracterizar uma exposição. Tá, Thiago, qual que é o critério? O critério você mesmo pode definir.